Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de Botafogo, Medeiros aqui na área. Sexta-feira, dia 6 de junho, tá chegando a hora da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo também tá chegando no final da janela. O Botafogo tem atualizações para fazer aqui nesse vídeo com vocês. Já peço para vocês se inscreverem aqui em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo também, que é muito importante. Se o botãozinho hypar estiver aparecendo para você aí, clica nele que você dá uma moral aqui pro Medeiros, beleza? Falar nisso, né? Teve uma mudançazinha, não sei se vocês perceberam, né? Medeiros Botafogo, esse é o novo nome do canal, tá? Por que eu fiz isso? O Analytics do YouTube mostrou para mim o seguinte: vocês, o público, só procuram, a grande maioria, só procuram o nosso canal aqui como Medeiros Botafogo. A grande maioria, esmagadora, né? Bota assim, Medeiros Botafogo, para me achar aqui. Não colocam o canal do Medeiros. Tanto aqui quanto no Instagram também, né? Então, o que eu fiz? Vocês que mandam aqui, vocês que mandam, né? Sem vocês, não tem nem para que eu fazer vídeo aqui, né? Então, coloquei aí o nome do canal Medeiros Botafogo. Ficou muito mais fácil agora de você me achar. Só colocar Medeiros Botafogo, você vai me achar no Instagram, vai me achar aqui também no YouTube. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir Medeiros Botafogo agora, hein? Vamos embora. Atualizar para vocês aqui informações do nosso glorioso. Primeira notícia, né, que saiu aí no dia, que foi bem repercutida, meu amigo Bernardo Gentili falou na live dele, né, foi sobre o Júnior Santos. E a notícia foi que o Botafogo estava tentando um retorno do Júnior Santos, porque o Atlético Mineiro estava com dificuldades, está com dificuldades de pagar as parcelas do Júnior Santos. O Botafogo não recebeu uma parcela sequer. E aí o Botafogo começou a debater com o Atlético Mineiro uma possível volta do Júnior Santos. Com isso, o Botafogo fez uma proposta, né, de um acordo com o Atlético Mineiro. Essa proposta foi negada, não foi consenso lá no Galo que esse era o caminho, né, de liberar o Júnior Santos para voltar para o Botafogo. Tá? E aí conversa vai, conversa vem, conversei com algumas pessoas sobre esse assunto. Né? Eu acho muito difícil que nessa janela do Mundial isso aconteça. Por quê? Não é unanimidade lá no Galo liberar o Júnior Santos para o Botafogo. O jogador quer voltar para o Botafogo. Tá? Então a vontade do jogador é importante também. Pelo Júnior Santos, ele viria para o Botafogo e jogaria o Mundial de Clubes no Botafogo. Tá? Mas não depende só dele. E no Atlético Mineiro, na diretoria do Galo, não é unanimidade que liberar o Júnior Santos é o melhor caminho. Por isso, a negociação travou, tá? Mas não impede, por exemplo, que na outra janela, depois do Mundial de Clubes, volte a esquentar novamente a situação do Júnior Santos, até pela vontade do atleta, até porque o próprio Atlético Mineiro não está tendo condições de pagar as parcelas que ele deve ao Botafogo. E o Botafogo também vê com bons olhos um retorno do Júnior Santos ao clube, né? O Botafogo vê com bons olhos. Então, se caso acontecer, acho difícil que aconteça agora, faltando 2 dias para terminar a janela do Super Mundial. Mas vejo que essa negociação pode novamente esquentar após o Mundial de Clubes da FIFA, ok? A gente vai atualizando vocês sobre essa notícia do Júnior Santos a qualquer momento aqui no Medeiros, beleza? Vamos falar do Arthur Cabral, notícia que eu soltei agora há pouco lá no Instagram. Eu quero trazer mais detalhes para vocês aqui no YouTube também. Conversei com algumas pessoas, por quê? Saíram 2 notícias hoje, uma da ESPN e uma do GE. Globo. E as 2 notícias, elas eram um pouco diferentes uma das outras. Na ESPN Brasil, saiu a notícia que o Arthur Cabral tinha aceitado a proposta salarial do Botafogo e que a negociação estava realmente muito próxima, que faltava só a assinatura do contrato e tudo mais. Já no GE. Globo, a notícia era que não tinha ainda o acerto salarial e que faltavam mais detalhes. A questão salarial e outros detalhes também a mais. O que eu pude conversar é que o acerto salarial já existe, o clube com o jogador se entendeu, mas que o contrato tem diversas cláusulas e que nem todas as cláusulas contratuais estão acordadas ainda, né? Então, a gente chama isso de detalhes burocráticos.
Então, esses detalhes burocráticos para finalização do contrato estão tendo conversas, né, ao longo dos últimos dias, para que, depois que todas as cláusulas estiverem acordadas, o Botafogo e o Arthur Cabral assinem esse contrato até 2029. E o Botafogo vai pagar aí, entre valor fixo mais bônus, 15 milhões de euros ao Benfica. Benfica que já aceitou lá atrás, né, alguns dias atrás, aceitou essa proposta do Botafogo, tá? Então, enquanto não tá a caneta lá, né, assinado no papel, a gente não pode virar e falar que está 100% fechado. A gente já teve alguns casos aí de Wendel, Manafá, teve também outros também, teve o Roleiser, teve alguns casos aí que ficou muito próximo de acontecer e no último instante não aconteceu. Até o Gatito Fernandes agora ficou muito próximo de voltar para o Botafogo e não aconteceu. Então a gente tem que ter sempre uma cautela, comemorar só depois que tiver assinado no papel. Então a gente sempre traz a notícia com muita responsabilidade, muita cautela, sempre falando que está encaminhado, que está muito próximo, né? Depois que estiver no papel, aí sim vai estar oficialmente fechado com o Botafogo, tá? Isso deve acontecer nas próximas horas ou amanhã, porque não tem mais tempo. A janela está fechando e o clube vai viajar para o Mundial de Clubes daqui a pouco. Então não tem como esticar muito mais isso. Tem que resolver logo, né? E eu acredito que o Botafogo esteja em ligações aí praticamente o dia inteiro com os empresários, com o staff do Arthur Cabral para poder chegar aí nessa finalização do contrato para eles assinarem, ok? É isso que a gente tem para trazer aqui de atualizações para vocês até o momento. Lembrando que qualquer novidade a gente volta aqui no Medeiros Botafogo para a gente falar com vocês sobre as atualizações do Botafogo no mercado da bola. E é isso, vamos para cima, vídeo todos os dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no Medeiros Botafogo. Um abraço, gente! Até a próxima, valeu!